Amém. É uma alegria estar aqui hoje com essa responsabilidade de ministrar aos corações dos irmãos nesta manhã. Coloca ele. É só aqui, né? Tá. Amém. E é uma palavra que meu coração estava desejoso de poder compartilhar com os irmãos essa palavra, que foi uma palavra que ela trouxe muitos benefícios para a minha vida particular, familiar, e também eu pude, através dessa palavra, poder ver o quanto Deus fez por nós em Cristo Jesus. Gostaria de lembrar os irmãos sobre este tema. Eu acho que eu vou tirar daqui, Daniel. Tá. Esse tema é um tema que fala sobre Adão, mas fala também em Cristo. Como em Adão, assim em Cristo. Essa palavra em Cristo, ela é muito abrangente, né? Ela nos traz um volume de texto, um volume de coisas que aconteceu conosco por estarmos em Cristo Jesus. Amém? E quantas verdades, né, nós temos em Cristo Jesus, né? Na obra realizada na cruz por Ele. Quantas verdades, quantas realidades nós temos, né? E para que nós possamos tomar posse de todas elas, nós precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos, nosso entendimento, para podermos ver, né, o que Deus em Cristo realizou por nós e em nós na cruz de Cristo. Amém? A expressão em Cristo é a forma como um discípulo entra no reino de Deus. E ali, né, depois que ele está no reino de Deus em Cristo, ele toma posse, ele compartilha de todos os benefícios, promessa deste novo governo que está sobre as nossas vidas, que é o governo de Deus. Amém? O texto que eu gostaria de falar nesta manhã a respeito desse assunto, ele se encontra em Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21, diz algo a respeito de Adão, mas também diz algo em relação ao Senhor Jesus, né? E o versículo que eu gostaria de destacar é o versículo 19, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. De Romanos capítulo 5, versículo 19, que está no contexto aí. Amém? Sabemos que um ato de um homem trouxe o pecado e a condenação,
sobre nossas vidas. Mas sabemos também que um ato de um outro homem, Jesus Cristo, nos trouxe o perdão, a reconciliação e a vida eterna. Amém? Todos acharam o texto? É um texto bem conhecido. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Em Adão, recebemos tudo o que é de Adão. Se permanecermos nele, vamos receber tudo o que é de Adão: o pecado, a morte, a condenação. Em Cristo, se permanecermos em Cristo, vamos receber tudo o que é de Cristo. Amém? A expressão em Adão e em Cristo são muito pouco compreendidas, né? E através de uma ilustração que se encontra na Epístola de Hebreus, capítulo 7, gostaria de salientar o significado racial e hereditário da expressão em Cristo. Amém? Vamos ler lá o que está escrito em Hebreus, capítulo 7, nos primeiros versículos até os 10, nós vamos ver isso aí. Todos abriram a Bíblia já? Já estão no texto aí? Estão me ouvindo bem? Preciso falar mais baixo ou mais alto? Tá ótimo? Amém. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Essa matança dos reis aconteceu em Gênesis capítulo 18, versículos 24, versículos, aliás, 14, Gênesis 14, 18 e 24. Estou invertendo aí. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem vida, nem fim de vidas, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, preste atenção nesse versículo, amado, que ele vai estar relacionado com a minha ministração. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Amém. Vou fazer uma síntese de tudo que nós lemos aqui, para que os irmãos possam ter uma clareza aonde eu quero chegar. Amém. O que significa ministrar essa palavra para os irmãos, para falar sobre a nossa hereditariedade, a expressão em Cristo Jesus. Amém? Se nós notarmos, na primeira parte da carta, o escritor procura demonstrar ser Melquisedeque maior do que Levi.
com a finalidade de demonstrar e provar que o sacerdócio de Cristo é maior, superior do que o de Arão, que era da tribo de Levi. Amém? Já que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, isso está escrito em Hebreus 7:14 a 17, e o de Arão, segundo a ordem de Levi, o argumento aqui gira em torno de provar, né, que Melquisedeque é maior do que Levi. Hebreus 7 diz que Abraão, voltando da batalha dos reis, ofereceu a Melquisedeque o dízimo dos despojos e recebeu da parte dele uma bênção, revelando ser ele de menor categoria do que Melquisedeque, porque é o menor que oferece ao maior. Hebreus 7:7 nos traz essa verdade. Então, amados, o fato, presta atenção, o fato de Abraão ter oferecido o dízimo a Melquisedeque implica que Isaac, Jacó e Levi também ofereceu o dízimo a Melquisedeque. Por quê? Toda semente estava ainda em Abraão. Quando Abraão fez essa oferta a Melquisedeque, toda a sua semente também o fez, porque estavam nele, em Abraão. Vão prestando atenção para vocês entenderem a hora que eu chegar em Cristo Jesus sobre esta palavra. Amém? Então eles não fizeram ofertas separadamente, nem Isaac, nem Jacó, nem Levi, porque ainda estavam em Abraão. Levi ainda estava nos lombos do seu pai, mas ele fez essa oferta. Amém? Então em Adão, tudo se perdeu. Pela desobediência de um homem, fomos todos constituídos pecadores. E o pecado entrou por Adão, produzindo a morte. Agora, porém, pela obediência de outro, Jesus Cristo, aleluia, podemos ser constituídos justos aos olhos de Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. E como o pecado reinou na morte, do mesmo modo, a graça pode reinar por meio da justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Essa passagem se encontra em Romanos 5, 19, 21. Então, amados, o nosso desespero está em Adão, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Mas, através de tudo que falamos já, Deus deseja que estas considerações nos levem à libertação prática do pecado também. Paulo deixa isso bem claro, escrevendo o capítulo 6 de Romanos. Ele diz assim: permaneceremos no pecado? Isso aqui é grifo meu agora que eu vou falar, tá? Todo o seu ser se voltou perante a simples sugestão que ele disse. E diz: de nenhum modo. Ele mesmo fez a pergunta, ele mesmo respondeu, exclamando: de nenhum modo podemos permanecer no pecado, se nós estamos em Cristo Jesus. Paulo sabia de toda essa verdade, Paulo tinha conhecimento, Paulo sabia que Deus
na eternidade passada já havia colocado em Cristo Jesus, como nós também. Porque em Efésios diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Deus nos colocou nele, para que nós pudéssemos hoje desfrutar de todos os benefícios, de todas as promessas deste reino novo que nós estamos agora, que é de Cristo Jesus. Amém? Então todo o seu ser se revolta perante essa simples sugestão e diz: de modo nenhum, exclama Paulo. Aí ele diz, aí eu coloquei um grifo meu também aqui: como podia um Deus santo ter satisfação em possuir filhos não santos, presos com os grilhões do pecado? Deus não desejava isso. Por isso que a obra dele é tremenda e grandiosa em Cristo Jesus. Jesus disse na cruz: está tudo consumado, está tudo feito, está tudo realizado. No tocante à reconciliação, ao perdão do pecado, a vivermos não mais no pecado, está tudo concluído e feito. Nós só precisamos ter conhecimento dessa verdade, tomar posse dela e viver de conformidade com a palavra de Deus. Amém? E por isso, como viveremos ainda no pecado? Romanos 6,1 diz isso. Amados, Deus ofereceu para cada um de nós provisão para que fôssemos libertos do domínio do pecado. Mas o nosso problema está numa coisa, está nessa situação: nascemos pecadores. Nascemos pecadores. Como podemos extirpar a nossa hereditariedade pecaminosa? Alguém consegue ficar livre do pecado, sair do seu pecado sozinho com a sua força natural? Não. Nascemos em Adão. Como ficar livre dele? Como ficar livre dele? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Há somente um caminho para ficarmos livres de Adão. Desde que entremos nele pelo nascimento, devemos sair dele pela morte. Para nos despojarmos da nossa pecaminosidade, temos que nos despojar da nossa vida velha. Se nós não termos consciência do que Deus em Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e tomarmos posse desta verdade, desta realidade, de que nós estamos mortos para o pecado, que a cruz pôs um termo, pôs um final na velha criação em Cristo Jesus. Amados, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A cruz é o maior negativo do universo. Por quê? Porque nela Deus riscou toda a velha criação. Porque nela Deus fez com que o nosso velho homem fosse crucificado com Cristo Jesus, para que nós não ficássemos mais presos ao pecado, para que nós não fôssemos mais escravo do pecado, para que nós não fosse mais dominado pelo pecado. Amém, amados? É algo tremendo. Esta palavra em Cristo, ela alegra o meu coração, ela abrange uma série de verdades que nós temos que ter conhecimento delas para tomarmos posse delas. Amém? A escravidão ao pecado veio pelo nascimento, mas a libertação do pecado vem pela morte, e foi exatamente este o caminho de escape que Deus ofereceu para cada um de nós.
Foi isso que Deus nos deu. O veredito de Deus foi a cruz para nós, em Cristo Jesus. Apesar que foi Cristo que morreu em nosso lugar, mas Deus, antes da fundação do mundo, já havia nos incluído nele. Então foi uma co-crucificação com ele. O que quer dizer isso? Alguém morreu em nosso lugar e levou cada uma de nossas vidas junto com ele. Amém? A morte é o segredo da emancipação do pecado e da velha vida. Estamos mortos para o pecado. Romanos 6, 2 diz isso. Como afinal? Muitos devem fazer essa pergunta, como eu fiz também. Como afinal podemos nós morrer? Alguns de nós procuramos nos libertar-nos desta vida pecaminosa mediante grandes esforços. Nós fazemos um esforço muito grande e isso não vai resolver nada. Diante de Deus, nenhuma carne será justificada por aquilo que Ele faz. Nós temos que depender exclusivamente da presença de Jesus, que habita no Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, para nos libertar, para nos livrar do pecado. Amém? O caminho de saída para cada um de nós não é nos matarmos, e sim reconhecer que Deus em Cristo cuidou desta situação para nós. Esta, amados irmãos, é a ideia contida na seguinte declaração do apóstolo Paulo, que ele fez em Romanos 6,3. Deus já solucionou todo o nosso caso, todo o nosso problema em Cristo Jesus. E Romanos 6 diz o seguinte: todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Morremos com Ele, amados. Isso não é doutrina, viu? Não é ensino. É o fato real, é fato, é verdadeiro. Todos os irmãos têm que ter essa consciência de que isso realmente aconteceu conosco. Morremos em Cristo Jesus. E agora Deus fala que nós temos que considerar essa verdade. Considerar. Aqui, essa palavra considerar, no grego, quer dizer, faça conta dessa verdade. Faça conta que você morreu em Cristo Jesus para o mundo, para o pecado, e que agora você vive somente para Deus. Considere essa verdade. Então nós temos que permanecer em Jesus, porque ali é o nosso lugar. Eu gosto quando Jesus, do capítulo 15 de João, Jesus lembra essas palavras que são bem conhecidas lá desse capítulo. Jesus disse o seguinte: permanecei em mim, permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Jesus sabia que nós estávamos nele. Jesus sabia que Deus já havia colocado cada uma de nossas vidas nele. E ele diz: permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Simples assim, continuarmos permanecendo em Cristo. Amém? É nesse sentido, amados, que Deus vem de novo em nosso auxílio para nos ajudar.
porque nós sabemos que nós não temos meio de entrar em Cristo. Mas não importa. O que importa é que não precisamos tentar entrar em Cristo, porque nós já estamos nele. Nós já estamos em Cristo. E esta é a realidade, esta é a verdade que nós temos que tomar posse dela. Deus fez isso por nós. Deus fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Deus fez por nós. Ele nos colocou em Cristo. Gostaria de recordar um versículo com os irmãos que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Abram aí essa palavra, porque eu acho este versículo de extrema graça para nós. É um versículo que fala de algo maravilhoso. Todos acharam? Diz assim esse versículo: vós sois dele em Cristo Jesus. Paulo estava referindo a quem aqui? Vós sois dele? De Deus, do Pai. Vós sois de Deus em Cristo Jesus. Nós somos dele. Estamos nele. Portanto, não precisamos procurar entrar. É isso que eu quero passar para os irmãos. Essa verdade, essa realidade tão grande dessa palavra em Cristo Jesus, que abrange algo grandioso, maravilhoso, da qual, através dele, nós podemos nos usufruir de toda promessa, de toda a sua vida. Deus fez os planos necessários, não só planejou, como também executou o plano. Deus efetua e realiza seus planos. Graças a Deus por isso, porque os planos de Deus foram perfeitos. O plano de Deus nos alcançou, nos atingiu de uma forma graciosa e maravilhosa. Somos dele agora. Pertencemos a Deus em Cristo Jesus. E temos que considerar essa verdade e vivermos a partir de agora para Deus e não mais para o mundo. Esse acontecimento de Deus nos ter nos incluído em Cristo foi um ato dele mesmo. Foi um ato divino. E está consumado. Amém? Está consumado. Jesus na cruz disse: está tudo consumado. E está mesmo. Agora eu vou falar sobre a primeira parte que eu falei sobre capítulo 7 de Hebreus. Nós vamos ver aqui se isto é verdade, que nós somos incluídos em Cristo antes da fundação do mundo, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Também é real e é verdade os resultados, certos resultados dessa ilustração que nós fizemos em Hebreus 7. Na ilustração do capítulo 7 de Hebreus, vimos que em Abraão, todo Israel, e portanto Levi, que ainda não nascera, ofereceu o dízimo a Melquisedeque. Não fizeram esta oferta separada individualmente, mas estavam em Abrão quando ele fez a oferta, e ao fazê-la, incluiu nesse ato toda a sua semente. Então, toda a semente de Abrão participou desse acontecimento, desse oferecimento de dízimo dos despojos da guerra a Melquisedeque.
E isto é, pois, uma verdadeira figura de nós próprios em Cristo. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, todos nós morremos. Que diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, 14: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. É uma verdade, amados. Nós não podemos fugir desse veredito de Deus, de que nós morremos em Cristo Jesus. Amém? Quando o Senhor Jesus estava, eu já falei, um morreu por todos, logo todos morreram. Segundo capítulo de Coríntios diz isso, 5,14. E quando ele foi crucificado, todos nós fomos crucificados. Eu tinha dito que a cruz é o grande negativo do universo. Quero repetir mais uma vez. A cruz é o grande negativo do universo. Porque através dela, Deus, em Cristo Jesus, crucificou o nosso velho homem, acabou com a velha criação. E a ressurreição é o positivo para nós hoje. Porque através da ressurreição, nós andamos em novidade de vida. Temos uma nova vida. Está no limiar da nova vida de Deus para nós, a ressurreição de Cristo. Amém? Vós sois dele, em Cristo Jesus. O próprio Deus nos colocou em Cristo. E tratando com Cristo, tratando com a cabeça, tratou com os membros, tratou com o corpo, que somos nós hoje. Amém? Então, amados, o nosso destino está ligado ao destino de Jesus, porque fomos incluídos nele. Tudo que Jesus participou, nós estamos sabido que nós participamos também. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele foi crucificado, nós somos crucificados. É errado nós dizermos hoje: crucifica-me, Senhor. Não podemos fazer isso jamais, porque estaríamos negando algo que Deus já fez por nós, porque nós já fomos crucificados há mais de 2000 anos atrás. Amém? Temos que orar da seguinte forma: eu olho para a cruz e vejo que já fui crucificado com Jesus. Meu velho homem já morreu e hoje estou livre do pecado. Não sou mais escravo do pecado, porque isso já aconteceu comigo. Essa é a grande verdade que nós temos que tomar posse. É a grande realidade para nossas vidas, amados. O nosso destino está ligado ao do Senhor Jesus. Pelas experiências por que Ele passou, nós igualmente passamos. Porque estar em Cristo significa ter sido identificado com Ele. Tanto na sua morte, como na sua ressurreição. Ele foi crucificado. O que então sucedeu conosco? Devemos pedir que nos crucifique? Jamais, nunca. Quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados, amados. Esta é uma verdade que nós precisamos saber e conhecer. Por isso que no começo da minha ministração eu disse que essa palavra em Cristo, ela é abrangente. E muitos têm dificuldade de compreender e entender toda a abrangência que ela tem
sobre nossas vidas. Amém? Sendo a sua crucificação passada, a nossa não pode situar-se para o futuro. Então nunca nós podemos ser crucificados no futuro. Nós já fomos no passado. E no presente nós temos que reconhecer essa verdade. Amém? Essa referência que já fomos crucificados, né? Se nós olharmos Romanos 6,6, Gálatas 6,20 e Gálatas 5,24, vamos ver que todas essas passagens, elas se referem no tempo auristo do grego, tempo que é eternamente passado, feito de uma vez para sempre, já aconteceu, não vai acontecer mais. Por isso nós temos que ter esse conhecimento dessa verdade. Já fomos crucificados em Cristo Jesus. Interessante que o homem, ele não pode se suicidar através da crucificação. Ninguém conseguiu até hoje se crucificar. Eu nunca vi, né? Por isso que Jesus foi crucificado. E com Ele, cada um de nós participamos dessa verdade. Amém? Fisicamente impossível, né, Daniel? Um homem se crucificar sozinho, né? Amém. Deus não requer que nos crucifiquemos a nós próprios. Fomos crucificados com Ele. Quando Ele foi crucificado, fomos crucificados com Ele. Pois Deus nos incluiu em Jesus, na cruz. A nossa morte em Cristo, amados, não é meramente uma posição de doutrina, uma posição de ensino, como eu falei antes, é um fato eterno. É uma verdade, é uma realidade. Amém? Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, dando assim sua vida isenta de pecado, para expiar os nossos pecados, e assim Ele satisfez a justiça e a santidade de Deus. O Senhor, no entanto, não morreu só para que nós morrêssemos, né? O Senhor, no entanto, não morreu apenas para derramar o seu sangue. Morreu para que nós pudéssemos morrer também. Morreu como nosso representante. Agora vocês vão começar a entender por que eu falei de Abraão, que ofereceu dízimo a Melquisedeque, e toda a sua semente também ofereceu, por estar nele, por estar incluído em Abraão. Agora nós vamos fazer uma analogia de nós em Cristo. Quando Cristo se ofereceu na cruz, né? Quando Cristo morreu na cruz, nós já estávamos nele. Ele foi nosso representante ali, mesmo nós não tendo nascido ainda, mas Ele nos representou ali na cruz, né? Morreu como nosso representante, e na sua morte Ele incluiu a mim e a você. E é a morte inclusiva do Senhor que me habilita a me identificar com Ele, ao invés de ser eu quem me identifico com Ele. É a morte dele, foi Ele que fez por mim, comigo incluído nele, conosco incluído nele. E aquilo que Deus fez, é aquilo que Deus fez, incluindo-me em Cristo, que importa, que é importante para nós. Nós não devemos preocupar com mais nada do que essa verdade. Estamos em Cristo Jesus hoje, amados, e isso é um privilégio para cada um que tem essa consciência e que vive essa verdade, que toma posse dessa verdade. E por isso
que as duas palavras em Cristo, eu não me canso de dizer que elas são sempre tão abrangentes e enche, e tem que encher nossos corações mesmo, porque tudo que Jesus passou, nós também passamos, apesar que toda a dor foi dele e não nossa. Todo o sofrimento foi dele, mas Deus aprove, através da sua palavra, dizer para nós que nós somos incluídos nele, que nós somos crucificados com ele, mesmo não sentindo nada, mas fomos. Amados, examinando o primeiro capítulo de 1 Coríntios, se vocês lerem o primeiro capítulo, vocês vão ver que estamos em Cristo. É uma realidade fatal, verdadeira. André diz, ministrando certa vez, que tem mais de 93 versículos que referem esta palavra em Cristo. E Paulo, em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, ele estabelece que estamos em Cristo. Mas Paulo também, no capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 45, 47, ele diz algo maravilhoso, da qual nós fazemos parte também. Vamos abrir a Bíblia para lermos esses versículos. 1 Coríntios 15, 45, 46, 47. Só esses 3 versículos. E já estou terminando. Amém. Assim está escrito também. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem celestial. Amém? Vemos aqui que Paulo atribui-se ao Senhor Jesus 2 títulos notáveis, maravilhosos. É chamado o último Adão, Jesus, e igualmente também é chamado segundo homem. Paulo não se refere a ele aqui, Jesus, como segundo homem, como segundo Adão, e sim como o último Adão. Paulo não se refere a Jesus como segundo Adão, mas como último Adão. E também nem como último homem, e sim como segundo homem. Temos que notar essa diferença, amados, porque ela encerra uma verdade de grande valor. Por quê que ela encerra uma verdade de grande valor? Porque como último Adão, Cristo é a soma total de toda a humanidade. Por quê? Porque toda a humanidade foi incluída nele. Se uma criancinha estiver nascendo agora, nesse exato momento, no hospital, ela deu o primeiro choro agora, ela já nasceu incluída em Cristo Jesus. Nasceu natureza adâmica, mas ela já está em Cristo Jesus.
Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Já fiz para o André essa pergunta. Ele já sabe. Se o seu bisavô, se o nosso bisavô estivesse morrido com 3 anos de idade, onde nós estaríamos agora? Alguém arrisca? Não teríamos nascido, amados. Não estaríamos aqui hoje. Isso é para falar para os irmãos, notar que a nossa vida, ela se relaciona, ela também vem de Adão, vem dos nossos antepassados. A nossa experiência de vida vem deles, porque se eles não existissem, nós também não existiríamos. Então, amados, é maravilhoso saber como Deus é sábio, como Deus é tremendo, como Deus, Ele fez as coisas para nos atingir em Cristo Jesus de uma maneira poderosa, maravilhosa, graciosa, que só Deus podia fazer. Nosso Deus é tremendo, nosso Deus é poderoso e excede todo o nosso entendimento. Quem poderia pensar numa coisa dessa? Só Deus. Então essa diferença que eu quero, que encerra essa verdade que Paulo fala sobre Jesus como o último Adão e como o segundo homem. Eu quero conversar com os irmãos agora. Como último Adão, como eu disse, Cristo é a soma total da humanidade. E como o segundo homem, Ele é a cabeça de uma nova raça de homens, da qual, através desta nova raça de homens, todo o propósito de Deus será cumprido. De modo que temos aqui, amados, 2 uniões. Uma referindo-se à sua morte, como o último Adão. E outra referindo à sua ressurreição, que é o segundo homem. Em primeiro lugar, a sua união, a união de Jesus, de Cristo com a raça humana, ela começou em Belém, em Jerusalém, Belém, aliás, né? Como homem, como o último Adão, começou ali. E onde terminou? Na cruz e no sepulcro. Ali terminou a velha criação. Como último Adão, Jesus pôs termo à velha criação. Não existe mais. Por que Paulo diz no aquele versículo que eu não vou conseguir lembrar, mas sei que está em Coríntios, que ele diz: a ninguém mais conheceis segundo a carne. Por quê? Porque ele já sabia que a velha criação já havia sido apagada, e que agora Deus está preocupado somente com a segunda criação em Cristo Jesus. A velha, Deus já solucionou esse problema, e a segunda será feita, concretizada através de Jesus, que é a nova criação, da qual fazemos parte, por estarmos nele, e porque também somos hoje
o segundo homem de Deus. A igreja é o segundo homem de Deus. Amém? Nós fazemos parte individualmente em corpo. Se cada um de nós somos o segundo homem de Deus hoje, porque ele não acabou com o primeiro homem, mas ele ressuscitou com cada um de nós incluído nele, para termos uma nova vida e vivermos uma nova vida nele, nesses parâmetros de segundo homem, como ele é. Em segundo lugar, a nossa união com ele, como segundo homem, começa com a ressurreição e vai terminar na eternidade. Nunca, pois, tendo acabado por meio de sua morte com o primeiro homem, em quem se frustrara o propósito de Deus. Ressuscitou como cabeça de uma nova raça de homens, em que será plenamente realizado aquele propósito. Quando, portanto, o Senhor Jesus foi crucificado, foi no seu caráter de último Adão, reunindo em si e anulando tudo o que era do primeiro Adão, como último Adão, pôs termo à velha raça, e como segundo homem, inicia a nova raça, e na ressurreição que se apresenta como segundo homem. Quem ressuscitou com o Senhor aqui? Quem crê que já foi ressuscitado com Cristo? Pouca gente crê que já foi ressuscitado com Cristo. É uma pena, porque nós somos realmente crucificados com Cristo. E se nós somos ressuscitados com Cristo, nós temos esta verdade em nós, que nós temos que tomar posse e viver por meio dela. É na ressurreição que Jesus se apresenta como o segundo homem, e nesta posição nós também estamos incluídos. Por isso que eu perguntei para os irmãos: vocês creem que já foram ressuscitados com Cristo? Porque vocês fazem parte dessa verdade. Nós estamos incluídos nessa verdade. Estamos nessa posição em Cristo. Amém? Estamos nessa posição, amados. Se nós não vivermos a verdade da palavra de Deus, não tem significado para nós a vida cristã, né? Então precisamos tomar posse de toda a verdade que está em Cristo Jesus. Tem um versículo em Romanos 6,5 que fala sobre isso que eu estou falando agora, que fecha essa verdade, fecha esta posição de que nós somos incluídos em Cristo como segundo homem também. Romanos 6,5. Romanos 6,5. Estou terminando. Romanos 6,5 diz o seguinte: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, é uma verdade, amados. Morremos nele em Adão, ressuscitamos nele em Cristo, né? Cristo hoje é a cabeça de uma nova raça de homens, da qual nós fazemos parte, porque nós estamos incluídos nele. Paulo disse que ele é o segundo homem, porque foi na ressurreição que ele se apresentou como segundo homem, né? E esse versículo testifica para nós que isso é verdade. Que Deus pôs termo na velha raça, como o último Adão, e como segundo homem, Ele iniciou a nova raça em Cristo Jesus. E nessa posição, nós estamos todos incluídos, porque o versículo 6 de Romanos, capítulo 6 de Romanos, versículo 5 diz essa verdade: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente
o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Morremos nele como o último Adão. Vivemos nele como o segundo homem. Essa é uma das grandes verdades que eu queria deixar com os irmãos, que abrange nossas vidas hoje, pós-ressurreição. Vivemos nele como segundo homem também. Amém? A cruz é, pois, o poder de Deus que nos transfere de Adão para Cristo. Esta é uma grande verdade que eu aprendi, uma grande verdade, uma grande realidade, e que nós precisamos viver nela, aprendermos a caminhar nela, aprendermos a vivenciar tudo aquilo que nós temos em Cristo. Tudo que nós temos nele é para nós, amados. Deus fez isso para nós, para nos dar promessas, vida eterna, salvação e uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse versículo Paulo está se referindo à velha criação. Tudo que era da velha criação é passado, é morto. Deus pôs um termo na cruz, em Cristo Jesus, na velha criação. E na ressurreição, Deus nos leva a uma nova vida em Cristo Jesus, como segundo homem que Ele é. Nós também somos. Estamos neles, amado. Por isso que nós temos que continuar firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Se algum irmão tiver alguma dúvida do que eu ministrei, falei, estou à disposição para poder conversar e trazer à luz alguma coisa que ficou, talvez por falar aqui, foge um pouquinho, tal, uma palavra pula e algum irmão não entendeu. Estou disponível para compartilhar com o irmão a respeito daquilo que ele não entendeu, que ficou meio duvidoso para ele. A palavra de Deus não nos deixa dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma da palavra de Deus e de tudo o que aconteceu comigo em Cristo Jesus. Não tenho dúvida nenhuma. Creio que estou em Cristo. Sei que Deus me incluiu nele antes da fundação do mundo. Eu não existia, mas agora eu existo. Eu tenho necessidade de saber dessa verdade, reconhecer ela, tomar posse dela e viver por ela. E a palavra, isso quer nos falar nesta manhã. Nós estamos em Cristo, amados. Todos nós, queira você sim ou não, você está incluído em Cristo. Você só precisa de ter conhecimento dessa verdade, saber dessa verdade, tomar posse dessa verdade, para poder partilhar dessa verdade. Em nome de Jesus. Que os irmãos sejam todos abençoados com a abundância da graça e da plenitude de Deus na vida de vocês. Amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé.